Boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu queria hoje conversar um pouquinho mais também com vocês. Queria ler um texto, né, que está lá em 2 Coríntios 4. A palavra diz assim, né, no começo do capítulo: Portanto, tendo esse mistério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos à consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu li esse texto aqui, queria, na verdade, trocar uma ideia com vocês a respeito dessa situação que ele fala que Paulo está falando aqui a respeito que há uma cegueira do entendimento, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não conseguem enxergar a luz do Evangelho de Cristo. Isso é uma coisa que nós observamos assim direto diante da nossa sociedade, de uma forma geral, é, pessoas e uma cultura social que leva a diminuir a importância daquilo que é o entendimento do transcendente, né, do entendimento de quem é Deus, da busca por Deus, né? Colocando como se as pessoas que assim tivessem no seu coração a vontade de buscar o Senhor fossem pessoas assim mais fracas, mais menos capazes, né, do seu entendimento, da sua capacidade cognitiva, né? E há uma diminuição, assim, uma cegueira em relação àquilo que é a luz do Evangelho. A gente vê isso que até na própria estrutura social, né? Se você for observar, toda a estrutura social ela saiu de uma forma teocêntrica que era voltada totalmente para Deus, para o entendimento da realidade de Deus observando a criação, observando a intenção do coração do homem de uma necessidade de buscar algo, buscar a Deus, uma fome, uma vontade, um desejo de buscar o Senhor e de responder perguntas, né, que são inerentes à nossa aquilo que está dentro de cada um de nós, né? Nós temos essas perguntas: de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, quem nos criou, né? E essas perguntas, elas inicialmente, elas eram respondidas com a luz, né, na palavra, com a luz em Deus, e isso ela foi se movendo e foi se modificando ao longo da história, né? Com o homem deslocando esse lugar de Deus como a fonte principal da autoridade de entendimento, de conhecimento, de revelação, para chegar um momento aí que você olha para o próprio homem e se afastando cada vez mais de Deus, né? Entrando para a parte da razão, entrando para a parte daquilo que o homem consegue ver apenas, né? E abolindo até a autoridade daquilo que é a palavra, né, de Deus, que é a Bíblia, tornando as coisas assim muito relativas, né? E nós vemos hoje a nossa sociedade muito enganada, né?
com o seu entendimento muito embotado em relação àquilo que é a palavra, aquilo que é Deus, aquilo que é a autoridade da própria palavra, né? A importância da vida com Deus. Muitas pessoas se relacionam com Deus sob a ótica da necessidade delas e sobre a ótica de um Deus que supra, né, a vontade, os desejos e que seja conveniente para ela. Então a gente vê diante da nossa sociedade pessoas que buscam a Deus, mas são seletivos, né, com aquilo que agrada mais o discurso, agrada mais o seu coração, agrada mais a sua vontade, né? E isso não é aquilo que a palavra diz, né? O Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho que nos confronta. É um Evangelho que ora para nós e ele fala assim: você não tem a capacidade em você mesmo de conseguir se salvar. É um evangelho que gera essa angústia dentro de nós, né? Porque nós, como seres humanos, queremos sempre estar no controle das coisas, né? No controle das nossas atitudes, daquilo que nós vamos colher, daquilo que nós vamos agir, de como nós vamos comer, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe, isso é verdade, né? Mas diante da nossa salvação, a gente tem que ter um entendimento que a gente não tem condição de adquiri-la sem um intermediador, sem Cristo, sem aquele que foi o sacrifício por nós, por conta da questão do pecado, né? E isso é uma coisa muito difícil, né? Para a pessoa conseguir entender, né? Que ela não tem a capacidade de salvar a si própria, né? E eu vejo que a nossa sociedade ela tem sido seletiva na sua forma de se relacionar com Deus. Eu me relaciono com Deus que me perdoa, eu me relaciono com Deus que me ama, eu me relaciono com Deus quando eu tenho necessidade, quando eu preciso, eu me relaciono com Deus quando fala do amor, né? Quando fala da graça, quando fala da misericórdia, mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com Deus quando fala de eu começar a carregar minha cruz, quando fala a respeito de me entregar, né, e matar a minha vontade, entregar a minha vontade, né, os meus desejos. Então eu vejo que muitas vezes nós temos essa seletividade, essa aquilo que nos convém é legal, aquilo que não nos convém, nós somos seletivos, nós tiramos, nós afastamos. Isso tem, inclusive, olha como o homem anda enganado em relação a essa situação, né? Como o nosso entendimento é enganado, né? Muitas pessoas estão tentando olhar para aquilo que é a Bíblia e tirar a parte dela, tentando tirar aquela parte que confronta o nosso coração, ou que a gente não consegue, ou que não é mais confortável para os nossos ouvidos. Então, essa seletividade é uma coisa que pega, assim, sabe? Que tem me angustiado muito. Esses dias eu estava vendo um trailer de um desenho a respeito da vida de Davi, né? E é um desenho muito bonitinho, toda a afirmação, toda a arte muito bonita, toda a colocação assim bem maravilhosa, mas um detalhezinho assim me chamou muito a atenção, né? Ele falando a respeito da lenda do rei Davi, né? Como se aquilo lá fosse não algo histórico que aconteceu e que era uma pessoa que deixou descrito todas aquelas coisas para que viesse a confrontar também o nosso coração diante da nossa realidade, né? Porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é algo que é naquele momento, com aquela cultura, daquela forma, mas que confronta o nosso coração se nós tivermos a sabedoria de lê-la interpretando com a lente do que Deus está fazendo dentro de nós no dia de hoje. E aquilo lá são exemplos
de transformação que Deus quer causar nas nossas vidas também, né? E como Deus quer trabalhar dentro das nossas vidas, né? E como Deus se relaciona conosco, pode se relacionar conosco. E isso foi algo assim que me chamou a atenção, essa questão da lenda, né? Colocar dessa forma como se fosse algo tentando diminuir a autoridade daquilo que foi a vida de Davi, né? Ou diminuir a autoridade daquilo que é a palavra. Então nós vemos isso disseminado dentro da nossa sociedade, né? Estruturas, formas, jeitos de se tentar diminuir a autoridade daquilo que é a palavra de Deus, tentando embotar o nosso entendimento, fazendo com que seja algo mais palatável à nossa, às nossas vontades, aos nossos desejos, né? E a centralidade daquilo que é o Evangelho é Cristo. A centralidade da nossa vida tem que ser Deus, não adianta, tem que ser Deus. Porque o momento que nós tiramos Deus da jogada, nós vamos perder a identidade de quem nós somos, afastando o nosso Criador, que foi aquele que se revela para nós, revela quem nós somos, qual é o nosso propósito, quem nós somos nele, né? Qual é o nosso propósito de vida. A hora que nós afastamos isso, nós ficamos perdidos dentro da nossa identidade. Por isso que nós vemos uma crise social absurda de pessoas que têm dificuldade de saber quem são, para onde vão, o que fazem, o respeito ao próximo, e cada um buscando o seu próprio interesse, buscando a sua própria vontade, suprir os seus desejos, né, em detrimento de qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de circunstância que está ao redor dele, ou do interesse até da pessoa que está do lado dele. Nem que ele precisa atropelar aquela pessoa para satisfazer o seu desejo, ele tem feito dessa forma, né? E nós vemos ali relações sendo destruídas porque não há a empatia, o altruísmo, o amor, né? O se colocar no lugar do outro. Não existe isso dentro da nossa sociedade. Isso aí muitas vezes acontece por conveniência, né? Até mesmo por interesse, né? Então a gente tem que começar a abrir os olhos do nosso entendimento, quebrar essas fortalezas da nossa mente que tentam nos prender e nos deixar escravos, sabe? De uma mentalidade que está voltada apenas para suprir as nossas necessidades. O mundo e nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados sim para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e que a luz do Evangelho possa iluminar o nosso coração, iluminando a nossa mente, e nós consigamos enxergar quem nós somos em Deus. Você só vai entender quem você é se você conseguir entender e se aproximar de Deus. Isso está bem patente nas Escrituras. Se você for ver, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem dizem que eu sou, e Pedro fala aquilo, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele dá um esclarecimento de entendimento para Pedro, falando: então tu não és mais Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele muda o nome de Pedro, ele dá uma nova identidade. Pedro entende quem é, compreende seu propósito. Assim também, quando nós vemos a vida de Saulo, né, quando ele tem um encontro com Jesus, ele é impactado por esse encontro, né, ele cai, ele fica cego, o nome dele é transformado, não é mais Saulo, e sim Paulo. Então ele sai daquela situação que ele andava de perseguidor da igreja para assim ser o maior dos maiores apóstolos para os gentios, né? Que foi um daqueles que espalharam a mensagem. Se nós hoje temos a mensagem daquilo que foi o Evangelho, muito se deve à vida do apóstolo Paulo, que foi aquele que pregou aos gentios, que somos nós, né? E então mudou a identidade dele, trazendo assim um propósito de vida para ele, um encontro com quem? Com Deus. Então, nós precisamos lembrar que nós temos essa necessidade desse encontro com o Senhor,
para que a nossa mente seja iluminada, para que a gente entenda quem nós somos, qual é o propósito da nossa vida, como nós podemos viver em sociedade, não só defendendo a nossa vontade, os nossos interesses, ou sendo seletivo naquilo que nós temos que seguir e sendo seletivos naquilo que nós temos que ler e transformar, impactar o nosso interior. Porque, na verdade, o que tem que ser transformado é nossa vida. Nós não temos que mudar a verdade. Você não consegue mudar a verdade. Ou você é transformado, ou você vai dar de cara com a verdade. Você vai ser atropelado por ela. Porque isso é inexorável. A gente pode fingir que a gente acredita numa verdade que é suficiente para a gente. Mas isso não vai fazer daquilo lá a realidade, a verdade. Nós vamos ser atropelados por ela. Então eu quero falar para você, meu querido, que você possa ter a sua mente iluminada, que você possa enxergar todos esses enganos que têm sido espalhados, sabe, culturalmente, gradativamente dentro da nossa sociedade, tentando diminuir aquilo que é a autoridade da palavra de Deus, tentando tirar Deus da centralidade da nossa vida, da importância em prol da nossa vontade, da nossa razão, se tornar essa centralidade. Que você possa meditar sobre isso, que você possa pensar em como você tem crido, como você tem andado, o que você tem pensado, quais são as suas prioridades, quem tem sido autoridade na sua vida, qual é o papel da Bíblia dentro da sua ótica, dentro daquilo que está escrito, e que o Senhor possa iluminar, sabe, a sua mente, quebrando todo engano, trazendo assim a revelação de quem é Cristo para você, de quem que é a palavra, qual é a autoridade da palavra do Senhor, e que você possa ser impactado por essa verdade e que ela seja transformadora na sua vida, para que você entenda qual que é o seu propósito de vida. Deus abençoe e nós vamos continuando conversando. Um forte abraço.